O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre o tema Direitos Trabalhistas em Defesa das Mulheres, com a Juvândia Moreira. Juvândia é a presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro e uma das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários. Formada em Direito e pós-graduada em Políticas e Relações Internacionais, Juvândia também é vice-presidenta da CUT Nacional. Olá, eu sou a Juvândia Moreira, sou bancária, sou vice-presidenta da CUT Nacional. E a aula de hoje nós vamos falar sobre os direitos trabalhistas em defesa das mulheres. Esse é um tema bem interessante e é importante nós resgatarmos como que as mulheres se inseriram no mercado de trabalho, porque nem sempre elas puderam estar no mercado de trabalho e ainda hoje há uma diferença, uma desigualdade muito grande das mulheres que estão no mercado de trabalho ou para que elas possam acessar o mercado de trabalho. Então, vejamos, lá no começo do século passado, as mulheres não podiam nem votar, elas não podiam trabalhar fora de casa, né? Elas não podiam cursar um nível superior, elas não podiam decidir com quem elas iam casar, escolher os esposos, portanto, elas vinham de uma desigualdade muito grande. E foi uma luta muito forte para que as mulheres pudessem romper essas barreiras e avançar na luta pela igualdade, na igualdade na vida, no trabalho, no movimento sindical, enfim, é uma luta. Então, historicamente, vamos entender de onde vêm as mulheres. Nós vemos de uma sociedade que é patriarcal, onde o machismo ele é estrutural, ou seja, o papel da mulher era na vida privada, dentro de casa, uma mulher submissa, inclusive que segmentos da sociedade até hoje querem que a mulher seja assim, né, bela, recatada e do lar. Quem não lembra da história da primeira-dama lá do Temer, né, do golpista Temer, e da própria Michele Bolsonaro, o papel que as pessoas querem colocar para ela, e o questionamento que fazem a Janja hoje, porque ela fala, porque ela tem posição política, porque ela tem militância, enfim. Então, as mulheres sofrem com esse modelo de sociedade estruturada, e isso se reflete na vida dentro do lar, com a violência doméstica, isso se reflete no mercado de trabalho, com salários menores, com maior desemprego, com as mulheres vivendo na informalidade, mais mulheres na informalidade do que homens, ou seja, elas têm que ficar na informalidade, porque elas têm que trabalhar num trabalho flexível, porque elas têm que cuidar do pai, da mãe, do sogro, da sogra, do filho, da filha, que é a responsabilidade que é dada ainda hoje, né, como sendo um papel da mulher. E, bom, então, como que nós lutamos, como que nós conquistamos o acesso ao mercado de trabalho, ao salário digno, a ir para o mercado de trabalho e não sofrer violência no mercado de trabalho, que também é outro problema que as mulheres sofrem no mercado de trabalho.
o assédio moral, o assédio sexual. Nós tivemos um caso recente que ficou muito conhecido, muito divulgado, que aí foi o assédio sexual e moral praticado pelo ex-presidente da Caixa, lá no governo Bolsonaro, o Pedro Guimarães, que virou, inclusive, ação judicial, ação civil, essas vítimas estão sendo indenizadas, estão sendo, enfim, esse dano está sendo reparado, né, uma tentativa de reparar um dano desse, porque o dano psicológico, emocional, esse é um dano muito mais difícil de se reparar. E agora, recentemente, um vice-presidente da Caixa, à época do Pedro Guimarães, foi condenado, né, perdeu o vínculo com a Caixa, foi demitido por conta de fazer parte daquele gabinete que propiciava o assédio, né, o assédio moral, o assédio sexual para o presidente da Caixa. Fazia parte desse, né, desse gabinete do assédio. E então as mulheres ainda sofrem essas violências, não só em casa, mas no mercado de trabalho, com salários menores. Então, qual a importância dos direitos trabalhistas para corrigir essas desigualdades e para promover essa igualdade e essa equidade entre homens e mulheres, para que nós possamos ter uma sociedade mais igual, uma sociedade justa? Bom, primeiro é importante entender que os direitos trabalhistas eles não caem do céu, eles são resultado de uma luta de grupos organizados, da sociedade civil, da sociedade organizada para conquistar e lutar. E foi esse o histórico de avanço das mulheres, foi com muita luta, com muita organização. Nos direitos trabalhistas é a mesma coisa. O movimento sindical, as mulheres no movimento sindical, as mulheres no mercado de trabalho fizeram e fazem essa luta para conseguir, primeiro, entrar no mercado de trabalho, segundo, ter os mesmos direitos, terceiro, ter emprego decente, porque também as estatísticas mostram que a presença das mulheres, a presença das mulheres nos trabalhos de maior desigualdade, nos trabalhos de maior precarização, é muito maior do que a presença dos homens. Ou seja, elas ainda se submetem a esses trabalhos precários, à informalidade. Nós vimos que, por exemplo, nós temos que na informalidade você tem uma presença maior das mulheres do que dos homens, né? Você tem aí 23 milhões e meio de mulheres na informalidade e você tem uma presença menor de homens, né? Que está em torno de 16 milhões de homens na informalidade. Então, por quê? Porque elas têm que ter uma flexibilidade, elas buscam essa flexibilidade. Hoje, essa situação ela vai se alterando um tanto quando você vê o trabalhador por aplicativo, né? Porque você tem, por exemplo, na entrega de mercadorias muito mais homens, no transporte de passageiros, hoje você vê muito mais homens. Mas é uma realidade, as mulheres estão em trabalhos mais precários e ganhando menos. A diferença salarial é outro problema dessa desigualdade, dessa sociedade patriarcal, que define um papel para as mulheres, que é o papel de estar em casa, da vida privada, de poder ganhar menos mesmo porque engravida, como a gente já ouviu o absurdo dito aí por um ex-presidente da República. Então, voltando à questão dos direitos, eles são conquistas que garantem que as mulheres estejam no mercado de trabalho em condição melhor, em condição de igualdade. Essa é a grande luta. Então, a primeira coisa é, se o papel lá atrás, se o papel definido para as mulheres nessa sociedade patriarcal, com essa visão machista, que elas têm que ficar na vida privada cuidando dos filhos, dos pais, dos sogros, da sogra, dos idosos, né? Nós mudarmos esse papel. É uma luta para mudar esse papel, para garantir que ela acesse o mercado de trabalho e acesse em condição de igualdade. Aí vem a Constituição. A Constituição de 88, ela garante a igualdade entre homens e mulheres, a não discriminação. Mas daí a estar na Constituição, ser uma luta que é importante estar na Constituição, mas se efetivar na prática tem uma diferença muito grande.
Portanto, a Lei da Igualdade Salarial, que é uma lei agora do governo do presidente Lula, lá no começo de março de 2023, é uma lei muito importante, né, porque ela prevê plano de ação para corrigir a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Ela prevê relatório, transparência, um relatório semestral divulgando, prevê que o quadro de funcionários tenha acesso a esse relatório. Portanto, o movimento sindical tem acesso a esse relatório. Nós, bancários, por exemplo, na nossa negociação, e a CUT pautou que todas as categorias, nas suas negociações salariais, devem pautar a lei da igualdade salarial, buscar o relatório que as empresas são obrigadas, têm mais de 100 funcionários, são obrigadas a divulgar esse relatório salarial para ver se você tem essa desigualdade entre homens e mulheres, e que o movimento sindical, o quadro de trabalhadores tem acesso, o movimento sindical tem acesso, e nós estamos orientando que todas as categorias busquem esse relatório, busquem a negociação, incluindo a negociação a igualdade salarial entre homens e mulheres, para combater exatamente isso, porque quando alguém está trabalhando que ganha menos, é a família brasileira, é o povo brasileiro que está, a classe trabalhadora que está recebendo menos, está deixando de ganhar aquele valor, deixando de receber aquele valor. Então, todos nós temos que estar engajados nessa luta, não importa se somos homens ou mulheres, não pode ser uma luta só das mulheres, para que a sociedade seja viva em igualdade, com respeito, com felicidade, tem que ter essa igualdade na vida, no trabalho, né, e em todos os ambientes, na vida pública, na vida privada. Então, a lei da igualdade veio complementar a Constituição, acho que essa é uma lei super importante. Mas, como eu disse, o papel das mulheres, de que elas têm cuidado dos filhos, que ela tem cuidado, ele traz para a sociedade, para as mulheres, né, já há algum tempo, a necessidade de brigar pelas políticas do cuidado. Por exemplo, a creche. A creche é super importante para poder viabilizar que as mulheres vão para o mercado de trabalho. Creche para todas as crianças, viabilizar, possibilitar ter creches. A política de cuidado, que está sendo discutida, inclusive, já há algum tempo, mas mais recentemente, com muita ênfase pelo movimento sindical, porque a política de cuidado não abrange só o cuidado com as crianças, né? Abrange o cuidado com os idosos, abrange você dar condição para que as pessoas, e as mulheres em especial, possam ir para o mercado de trabalho, ter independência. E a independência financeira é importante para não estar submetida a violências, para que tenha renda e condição, né, enfim, de fazer suas escolhas. Então, veja, a política de cuidado é importante e está sendo discutida também pelas mulheres, eu acho que em especial também pelas mulheres, porque como a sociedade patriarcal imputa às mulheres o cuidado, e é uma luta também as relações compartilhadas, faz parte dessa luta do movimento sindical, das mulheres no mercado de trabalho, porque se você não tiver igualdade, se você não tiver as relações compartilhadas, né, se as tarefas não forem divididas, vai sobrecarregar as mulheres, obviamente, e aí vem a dupla, tripla jornada, que é uma coisa que acontece também no mercado de trabalho, é muito comum a gente ver, faz parte de uma luta atual muito forte, luta por igualdade, luta por relações compartilhadas, luta para que tenha uma política de cuidados, o Estado estruture essa política de cuidados, que as empresas viabilizem o acesso à creche, que as empresas sejam transparentes na relação de trabalho, na relação salarial, mas essa luta ela é contínua, é grande, e as mulheres muitas vezes, em muitas categorias, se organizaram, porque a Constituição previa o direito à creche. Mas todas as empresas davam? Isso funcionava? Não, foi luta sindical, inclusive, para que isso conseguisse ser viabilizado de forma que as mulheres pudessem estar no mercado de trabalho. Eu lembro que na categoria bancária, por exemplo, as mulheres nós chegamos a fazer passeatas, né, com as crianças, levando as crianças para passeata para avançar no direito à creche na convenção coletiva. E outras categorias fizeram isso também, e muitas mulheres foram às ruas para lutar, seja para melhorar a lei da creche, a regra da creche, do auxílio creche babá, para conquistar um auxílio, para, enfim, viabilizar
que as mulheres estivessem no mercado de trabalho. Em muitas categorias, elas foram às ruas, lutaram, fizeram greves para ampliar esse direito. A licença maternidade foi outro direito importante para a inclusão das mulheres no mercado de trabalho, que vira lei, mas que começa tudo com movimentos, né, com lutas, com movimentos, porque as empresas diziam assim, eu não vou contratar a mulher porque ela é engravida, ela vai se afastar, e aí como é que nós vamos ficar? E aí o Estado, e foi nessa luta por igualdade que vem o direito à licença maternidade. Quem paga a licença maternidade é o Estado, portanto, não tem desculpa para a empresa não contratar uma mulher. Aliás, não teria desculpa mesmo para contratar de qualquer forma, porque os filhos são da sociedade, não são das mulheres. E sem as crianças, a sociedade, né, a humanidade não sobrevive se não tiver a reprodução e a manutenção da humanidade, é uma questão básica. Ter direito à licença maternidade, porque é uma questão que a sociedade tem que se preocupar, não é uma responsabilidade das mulheres só. As crianças são de toda a sociedade, da humanidade, da reprodução da humanidade. E aí vem a licença maternidade, que foi importante para a inserção das mulheres no mercado de trabalho. E as categorias começam a lutar para ampliar essa licença, e a gente consegue, inclusive, na lei, ampliar a licença maternidade por 6 meses, com a empresa cidadã, né? Uma conquista importante para aquelas empresas aderissem a esse programa da empresa cidadã para viabilizar a licença maternidade de 6 meses. Então, muitas categorias foram lutando e avançando para incluir na convenção coletiva a adesão, porque ela não era obrigatória, ela está em discussão de ser obrigatória, mas ela não era obrigatória a adesão à empresa cidadã, e, portanto, é também uma luta para que as categorias e as empresas possam aderir a esse programa e viabilizar a licença maternidade de 6 meses, que é algo muito importante. Aí vem a luta também para ampliar a licença paternidade, naquele sentido de que a relação tem que ser compartilhada, que os filhos são da sociedade, não são só das mulheres. Então, a presença do pai fazendo a sua parte na criação dos filhos é fundamental. Então, a ampliação da licença paternidade pode parecer que beneficia o homem diretamente, mas não, beneficia a criança, beneficia a sociedade, beneficia a relação compartilhada. É algo também muito importante na luta pela igualdade, para que as mulheres estejam no mercado de trabalho. Então, essa conquista de direitos trabalhistas, de conquistas que vêm das lutas sindicais, aí, das categorias organizadas, que depois viram leis, normalmente começam na lutas em categorias. Muitas dessas lutas começaram nas categorias organizadas, no movimento de mulheres, as mulheres nos partidos políticos fazendo essa luta, as mulheres nos sindicatos, nas centrais, fazendo essas lutas, e depois vira lei, e depois, enfim, passa a ser algo geral para todo mundo, e vai ajudando a sociedade a melhorar em termos de direitos humanos, em termos de direitos das mulheres, em termos de igualdade de oportunidades, igualdade salarial, enfim, de igualdade, de equidade. Então, aqui a gente já viu a política de cuidados, a licença maternidade, a licença paternidade, auxílio creche. Aqui nós já vimos a garantia na Constituição da igualdade, né, da não discriminação, e aí da igualdade salarial, da igualdade, enfim, de maneira geral, do combate à violência. A violência é outra coisa que é decorrente dessa sociedade patriarcal, desse machismo, e que precisa ser combatida também. E essa violência vem sendo combatida, ela vem tendo previsão na lei, né, de combate a qualquer tipo de violência, mas isso é resultado de lutas, né, que vem, como eu disse, de lutas de várias categorias, de vários movimentos, e que acabam virando direitos numa convenção coletiva, num acordo coletivo, e depois se ampliam e viram uma lei, seja na CLT, seja na Constituição. Então, você tem previsão de manutenção do vínculo trabalhista para mulheres que sofreram violência doméstica, nós temos previsão
Por exemplo, antigamente tinha empresas que te pediam um exame de gravidez para saber, para contratar uma mulher. Só se apresentasse o exame de que ela não estava grávida, que eles contratavam. Então, isso foi proibido na lei, por conta de movimentos que falaram um absurdo, um negócio desse tem que ser proibido. É, a proibição de submissão a revistas íntimas também é movimentos que algumas categorias aconteciam muito, e elas fizeram movimentos para proibir, porque era uma coisa invasiva, absurda. Também foi direitos conquistados em acordos e convenções coletivas que viram lei, uma lei trabalhista. O combate à violência, o assédio sexual passou a ser crime, a partir de lutas que vieram do movimento sindical, das lutas trabalhistas, que viram acordos coletivos ou que acabam virando lei por conta de todo esse movimento das mulheres, das mulheres organizadas nos sindicatos, das mulheres organizadas nos movimentos de mulheres, das mulheres organizadas no bairro, das mulheres organizadas nos partidos. Então, a organização sempre resulta em conquistas, e ela resultou ao longo de séculos em conquistas. Para as mulheres não foi diferente, no mercado de trabalho não foi diferente, e na vida privada também não é diferente, né? Portanto, é muito salutar, muito importante que nós tenhamos, nos organizemos, né, nas várias esferas, para conquistar a igualdade, para combater as desigualdades, para combater as violências, que são muitas, né? Então, você tem previsão na legislação, por exemplo, que ao longo dos anos vem avançando no combate ao assédio sexual, seja no ambiente de trabalho, seja nas convenções coletivas, seja também na legislação criminal, por exemplo, quando o assédio sexual passa a ser criminalizado. E foi um passo importante, com certeza, e é resultado dessa luta para que que todo mundo tem direito a um ambiente de trabalho digno, né, saudável, a um trabalho chamado trabalho decente. Isso é algo, nesse exato momento, agora em 2024, nós estamos, né, seguindo essa luta pelo combate às desigualdades, pela igualdade salarial, pela igualdade de direitos, de acesso e ascensão na carreira, porque também é comum que a mulher, você vê empresas que você tem metade do quadro de mulheres, ou às vezes até mais mulheres do que homens, mas quando você vai olhar os altos salários, os altos cargos, o comando da empresa, você vai encontrar pouquíssimas mulheres. Então, isso é muito comum ainda hoje, e é uma luta muito importante, por isso que no início do governo do presidente Lula, resultado de uma luta de muito tempo, essa lei da igualdade salarial veio, e ela vem com uma importância muito grande. Ela tem sido combatida por alguns setores do empresariado, não são todas as empresas que combatem, porque tem muitas empresas que, inclusive, fazem acordos, negociam, têm essa predisposição de negociar, mas tem setores que tentaram questionar a lei da igualdade salarial, e que como algo absurdo. Por que você não defende? Para que questionar uma lei? Se você defende a igualdade salarial, tem que buscar corrigir os problemas e promover a igualdade, não combater a lei. Ou seja, se você combate a lei é porque tem algum problema, né? Está fazendo alguma coisa errada. Acho que essa coisa é bem básica. E nós estamos num momento de fazer essa discussão, de ampliar o combate à desigualdade salarial dentro das empresas, e é muito comum, a diferença é muito grande. E quando nós estamos falando de mulher negra, a diferença é maior ainda. Quando nós estamos falando de pessoas que têm nível superior, a diferença salarial entre mulheres e homens é maior ainda. Então, portanto, é necessário, é uma luta fundamental, necessária. Combater a violência segue sendo uma luta muito importante. Também é uma orientação da CUT, que as categorias busquem fazer acordo para combater as violências, os vários tipos, para dar estrutura, acesso, amparo às mulheres que sofrem violência doméstica, porque elas acabam caindo da produtividade, faltando ao trabalho, e muitas vezes são demitidas quando elas estão sendo vítimas, quando elas precisam de ajuda, né? E aí a gente vê o resultado disso, o feminicídio, que é uma coisa absurda.
Então, combater isso é uma obrigação de toda a sociedade juntas. Garantir esses direitos e esse acesso a um trabalho digno, decente para todos e todas, e em especial para as mulheres que são as mais prejudicadas nesse ambiente, é algo importante. Avançar, ter garantias legais é resultado de muitas lutas e é fundamental lutar para que nós possamos combater ainda as violências que a gente ainda vê no mercado de trabalho, na vida. A violência política é algo que traduz, que mostra muito dessa desigualdade que ainda existe e da necessidade dessa luta se aprofundar cada vez mais. Então, as mulheres que estão na política, elas sofrem muito com a misoginia, elas são muito atacadas por conta do machismo. Então, isso também é uma coisa que se reflete em toda a vida, né? As mulheres estão na política, mas se elas sofrem violência na política, elas sofrem violência no mercado de trabalho ainda, nas empresas, elas não conseguem chegar nos cargos de maiores salários, nas presidências das empresas. Nós vimos um dado da Bovespa de 2019, que só 11% das mulheres eram CEOs, ou seja, elas comandavam empresas, ou estavam em conselhos de empresas, um número muito pequeno, diante de uma população que é 52% de mulheres. Então, gente, a solução, o caminho é a luta, para que nós possamos, cada vez mais, avançar e construir uma sociedade igualitária, uma sociedade justa, com respeito a todos e todas. Então, é isso, nós encerramos aqui a nossa aula, deixando aqui um grande abraço para todas as mulheres, para toda a militância do Partido dos Trabalhadores, e convidando homens e mulheres a lutar por uma sociedade justa e igualitária. Grande abraço. Na aula de hoje, aprendemos sobre direitos trabalhistas em defesa das mulheres. Continue ligadinha no TV Elas por Elas. Te espero!